A história por trás da Bugatti é uma história de sucesso e tragédia. Para entender essa afirmação, precisamos voltar um século atrás para a garagem de uma casa na Alemanha. Ettore Bugatti tinha acabado de construir seu carro, então ele decidiu deixar seu emprego e abrir sua própria empresa na França. Durante os próximos anos, ele criou os carros mais rápidos e luxuosos do mundo, se tornando um dos melhores engenheiros de seu tempo. Mas, apesar de todo esse sucesso, tudo desmoronou em uma noite, quando ele foi forçado a entregar sua empresa, sem nunca ter a chance de ver o império que o seu nome havia se tornado. Então, nesse vídeo, veremos a ascensão e a queda da maior marca de carros de luxo do mundo e como a marca se levantou mais uma vez para construir os carros mais caros e luxuosos que existem hoje. Ettore Bugatti nasceu no dia 15 de setembro de 1881 em Milão, na Itália. Foi criado em uma família semi-rica. Seu pai, Carlo Bugatti, era um fabricante internacional de joias, móveis e instrumentos musicais, enquanto seu avô era um famoso arquiteto e escultor. Esse talento e paixão pela arte estava no sangue de sua família e foi passado para o irmão mais novo de Ettore, Rembrandt Bugatti. Apesar de Rembrandt ser 3 anos mais novo que Ettore, ele já era um escultor prodígio, sendo melhor que seu irmão mais velho. Muitos historiadores acreditam que Ettore só não seguiu o caminho da escultura porque seu irmão mais novo roubava a cena. E ainda assim, o talento artístico de Ettore surgiu, mas de maneira diferente. Desde cedo, ficou claro que Ettore era um engenheiro nato. Ele era tão incrível que, mesmo sem nenhum treinamento formal, Ettore conseguia construir pequenos projetos. Quando ele completou 16 anos, o jovem conseguiu reparar um triciclo quebrado sob os olhos de seu pai, Carlo. Imediatamente, reconheceu o talento de seu filho e o encorajou a pegar um emprego de aprendiz na Preenet & Stuck, uma fábrica muito conhecida na época, que produzia máquinas de costura e bicicletas. Ettore concordou e se juntou à fábrica quando ele tinha apenas 17 anos. Um ano depois, Ettore projetou seu próprio triciclo motorizado, quando ele participou de uma corrida de Paris até Bordeaux. Esse triciclo era equipado com 2 motores feitos pela De Dion. Enquanto Ettore trabalhava como aprendiz, ele também abriu os olhos para um mundo cheio de projetos mecânicos, automóveis e velocidade. Foi então que Ettore encontrou seu propósito. Em 1900, quando ele tinha 19 anos, Ettore deixou seu emprego de aprendiz e começou a construir seu próprio carro. Ele era perfeccionista por natureza e decidiu tirar cada pequeno detalhe do esboço para as partes do carro. E ele supervisionou pessoalmente a criação de todas as partes que seriam usadas na criação do carro. Isso se tornou um ritual ao longo de sua vida. Ele sempre foi um homem muito preciso, detalhista e matemático. Tanto que alguns dos seus projetos pareciam muito complexos para muitos engenheiros renomados de seu tempo. Seu talento acabou chamando a atenção da empresa de Detroit, que tinha fábricas na França e na Alemanha. Ettore era frequentemente contratado pela empresa para construir e projetar veículos para eles. Apesar da pouca idade, ele recebeu seu primeiro contrato profissional aos 19 anos, mas na época ele era menor de idade, então seu pai teve que coassinar o contrato com ele. Além disso, ele teria que se mudar de Milão para uma cidade na Alemanha, onde ele trabalhou durante alguns anos aprendendo mais sobre o desenvolvimento de automóveis e até chegou a participar de corridas. Em 1903, ele construiu seu segundo carro para uma nova corrida de Paris até Madrid. Mas esse carro era tão à frente de seu tempo que nem deixaram ele participar da corrida. Ettore colocou tanto o motorista quanto o motor na parte mais baixa do chassi do carro, porque ele acreditava que isso daria mais controle sobre a aerodinâmica e o centro de gravidade. No entanto, todos acharam isso estranho, porque os outros carros da época tinham o motorista sentado na parte alta, como se fosse em uma cadeira. Um tempo depois, esse estilo mais rebaixado virou regra entre os carros de corrida. Em 1906, Ettore decidiu que já era hora de abandonar seu emprego na Alemanha. Naquela época, todos os veículos eram construídos à mão por engenheiros habilidosos. Esse processo
tornava os carros muito caros e inacessíveis para o cidadão comum. Sem dizer que a maioria dos carros eram usados em corridas, que se tornou um esporte muito popular na Europa e na América. Em 1907, Ettore conheceu Bárbara Josefina Matera, que mais tarde se tornaria sua esposa. No mesmo ano, Ettore assinou um contrato de vários anos com uma fabricante de motores a gasolina, a Deutz, em Colônia, na Alemanha. Durante seu período na Deutz, Ettore estava criando motores pesados que eram normais naquele tempo. Mas, na época, ele tinha desenvolvido suas próprias ideias sobre a construção de um motor ideal que ia contra as tendências daquele período. Ettore acreditava que construir um veículo leve e pequeno era uma realidade, e esse carro iria superar os outros carros que tinham um motor grande e pesado. Para fazer esse projeto se tornar realidade, ele trabalhou na sua garagem, e esse carro iria levar o seu nome. Ele seria o Bugatti Type 10. O Type 10 foi concluído em 1909. O resultado foi um carro que suportava 1,2 litros de gasolina com 4 cilindros e 365 quilos. Esse veículo de 2 lugares era capaz de atingir 80 km por hora, um feito incrível para a época. Agora ele decidiu deixar seu emprego e dirigiu seu carro recém-construído para uma cidade chamada München, onde ele fundou sua própria empresa, a Automobiles Ettore Bugatti. Ele foi uma das primeiras pessoas a usar competições de corrida para mostrar as qualidades dos seus carros. Fazendo isso na frente de uma grande multidão, ajudou a aumentar sua popularidade como um dos melhores fabricantes de carros do país. Essa prática se tornou uma norma entre os grandes fabricantes de seu tempo. Em 1909, foi um ano muito importante para a vida da Bugatti, porque foi o ano que ele concluiu o Type 10, abriu sua empresa e, o mais importante, foi o ano que seu filho Jean Bugatti veio ao mundo. Apesar do Bugatti Type 10 ser um carro brilhante e muito à frente de seu tempo, Ettore viu espaço para uma melhoria ainda melhor. E o Type 10 serviria como protótipo de um dos carros mais populares na indústria automobilística, o Type 13. A Bugatti melhorou o design do seu antecessor, adicionando molas de lâminas ao eixo traseiro e adotando 4 válvulas por cilindro para melhorar a aerodinâmica. Isso significa que esse novo modelo possuía 30 cavalos de potência para sustentar o chassi de 300 kg. Bugatti e seu novo carro conquistaram o segundo lugar no respeitável Grand Prix francês em 1911, consolidando o nome Bugatti como um dos maiores fabricantes de carros do mundo. Bugatti continuou trabalhando em outros modelos que tinham como base o motor do Type 13. Esse trabalho resultou no Bugatti Type 23. No entanto, o mundo inteiro parou e o mesmo ocorreu com a produção dos seus carros quando a Primeira Guerra Mundial estourou na Europa. Após ver que a guerra continuou por 1 ano e meio, Ettore não teve escolha a não ser se mudar para Milão e depois Paris, onde ele trabalhou com os irmãos Duesenberg, de 1915 a 1916. Ele propôs o dramático motor U16, que era basicamente 2 baterias estreitas que compartilhavam a mesma plataforma, criando assim o Bugatti U16. Esse modelo não foi um grande sucesso, mas levou o Bugatti e os irmãos a criar um sistema de motores mais avançados. Após o fim da guerra, Ettore voltou para München, onde agora era território francês. Ele retomou a produção de carros esportivos e leves e equipou o Bugatti Type 13 com seu novo sistema de motores. E o resultado foi incrível. Essa melhoria garantiu a ele vitórias em corridas como Le Mans em 1920 e em 1921 ele venceu a Brescia. Depois disso, ele ainda ganhou mais 3 corridas. Como resultado, o carro ficou conhecido como o novo Bugatti Type 13 Brescia. E no ano de 1925, o carro já havia acumulado mais de 400 vitórias. 2.000 unidades desse modelo foram produzidas em 1926, tornando o carro um dos maiores sucessos que a Bugatti já produziu. Em 1924, a Bugatti apresentou seu novo Type 35 no Grand Prix de Lyon. E esse modelo rapidamente se tornou um dos modelos de maior sucesso da Bugatti, vencendo mais de 1.000 corridas durante seu período de atividade.
As corridas continuaram um sucesso até na década de 1930 para a Bugatti, vencendo 2 vezes no Le Mans em 1937 e 1939, sendo pilotado por um nome que mais tarde seria mundialmente conhecido no mundo das corridas, Pierre Veyron. Após experimentar diferentes modelos de carros de corrida, Ettore e seu primeiro filho, Jean Bugatti, decidiram entrar no mercado de carros de luxo. No começo, eles começaram a trabalhar em um novo veículo juntos. Em 1926, o primeiro carro de luxo da Bugatti nasceu, o Bugatti Type 41 Royal. Esse modelo foi o resultado da genialidade de Ettore juntamente com seu perfeccionismo, que ficou marcado em cada detalhe desse veículo. Na época, ele era o mais longo e luxuoso carro já feito no mundo. Bugatti foi muito seletivo com seus clientes na época, e apenas os clientes mais ilustres da época foram autorizados a comprar o carro, incluindo reis e aristocratas. Foi por esse motivo que o carro ficou conhecido como Royal. Enquanto o lançamento desse carro trouxe à fabricante um grande destaque ao redor do mundo, uma grande mudança na economia mundial ameaçou o império de Ettore, colocando a empresa de joelhos. 3 anos após o lançamento do Royal, a América encarou a Grande Depressão. Essa tragédia afetou toda a economia mundial e as vendas do Bugatti Royal despencaram. As companhias financeiras foram duramente afetadas, chegando ao ponto de falir. Durante o meio de 1930, o governo francês entrou em contato com a Bugatti para projetar e fabricar vagões ferroviários. Sem escolha, já que sua empresa estava à beira da falência, Ettore aceitou a oferta e ajudou o governo da França a construir ferrovias, criando assim o Bugatti Railcars, que ajudou a empresa a superar a Grande Depressão e se reerguer. Mas, quando as coisas pareciam estar melhorando, houve uma greve na fábrica de Moulins, na França. Os trabalhadores estavam exigindo salários mais altos e melhores condições de trabalho. No início, Ettore recusou, mas no fim, ele acabou cedendo às vontades dos seus funcionários. Como resultado, isso criou uma relação de desconfiança entre Ettore e seus trabalhadores, e a questão nunca foi completamente resolvida. Ao longo dos anos, Ettore Bugatti estabeleceu seu nome em todo o mundo como um dos maiores mecânicos de projetos do mundo, construindo aviões, carros e trens velozes, capazes de andar a 30 milhas por hora. Além disso, Ettore encontrou um grande ajudante, seu talentoso filho, Jean Bugatti, que era apaixonado por engenharia, além de ser brilhante como seu pai. Ettore deixou Jean sob o comando da empresa e, graças a ele, novos modelos surgiram como o Bugatti Atlantic, o Majestic Royale e o Type 57, que venceu o Le Mans em 1937 e 1939. Ele era o sucessor perfeito para Ettore. Na época, tudo estava perfeito para Bugatti, mas um único momento estava prestes a mudar a vida de Ettore, e foi exatamente isso que aconteceu. Em junho de 1939, Bugatti tinha acabado de vencer o Le Mans pela segunda vez em 2 anos, usando o Type 57. 2 meses depois, Jean Bugatti organizou um teste com o carro onde ele mesmo iria pilotar, assim como já tinha feito várias vezes no passado. Quando de repente um ciclista misterioso apareceu do nada e, na tentativa de evitar um acidente, Jean desviou o carro para o lado e colidiu com uma árvore, onde ele morreu no local. Ettore, quando soube da notícia, ficou desolado. Seu irmão Rembrandt havia cometido suicídio anos atrás, durante a Primeira Guerra Mundial, e agora ele tinha acabado de perder seu primogênito, seu filho perfeito e, o melhor, sucessor para a empresa. Para piorar a situação, o exército alemão invadiu e tomou as fábricas da Bugatti, apenas 3 semanas após a morte do seu filho. Ettore já estava preparado para a invasão e havia transferido boa parte das máquinas para Bordeaux, mas isso não bastava. Os alemães o encontraram e obrigaram a Bugatti a produzir armas e carros para o exército alemão, mas ele recusou. Ettore já tinha acumulado muitas dívidas nessa época. Relutante, ele não teve outra escolha além de vender a sua empresa por metade de seu valor.
Ettore voou com sua família para Paris e começou a produzir motores de aviões, torpedos e barcos para tentar aliviar sua dor, mas nada deu certo. Embora ele tenha passado a maior parte de sua vida na França, ele era italiano, então nunca foi atrás da cidadania francesa. Por esse motivo, quando a Segunda Guerra acabou, o governo francês não ajudou ele, até porque a Itália foi aliada da Alemanha na Segunda Guerra. Ettore foi acusado de colaborar com o governo alemão. Após o fim da guerra, ele lutou para conseguir sua empresa de volta. Ele até tentou processar o governo, mas não obteve sucesso. As coisas pioraram em 1944, quando sua esposa Bárbara morreu. Ele estava no pior momento de sua vida. Ele até visitou Molsheim só para ver sua fábrica em ruínas e sua mansão abandonada. Nesse momento, a sua saúde começou a piorar, mas ainda assim ele não desistiu. Ettore solicitou a cidadania francesa para tentar recuperar sua empresa de volta. Então, em 1947, a saúde de Ettore foi de mal a pior, onde ele chegou a contrair uma doença pulmonar e sofrer um AVC. Durante esse período, sua empresa foi reconstruída e suas posses retornaram para suas mãos, mas as boas notícias chegaram tarde até Ettore, porque ele sofreu uma paralisia total em suas faculdades mentais e sua situação só foi piorando. Apenas 10 dias após a recuperação de sua empresa, Ettore Bugatti faleceu. Os membros restantes de sua família foram incapazes de assumir os negócios e, como resultado, a Bugatti fechou e ficou abandonada por muitos anos. A Bugatti não produziu nada novo até o seu renascimento nos anos 80, quando um empresário italiano chamado Romani Artioli comprou a marca em 1987 e retomou as atividades da fabricante. Apenas 5 anos depois, um novo modelo foi apresentado ao público, o Bugatti EB110. Esse novo carro era capaz de atingir 342 km por hora e o carro se tornou um fenômeno. O carro causou uma boa impressão nas pessoas, mas infelizmente apenas 139 unidades foram construídas antes de a Bugatti falir mais uma vez em 1995 devido à má gestão. No entanto, isso durou pouco porque o grupo Volkswagen adquiriu a marca em 1998, onde eles remodelaram a marca para o que conhecemos hoje. A nova marca implementou vários conceitos que foram apresentados em salões dos anos 90. Em seguida, eles ficaram quietos pelos próximos anos, até que em 2005 foi lançado o Bugatti Veyron ao público. E ele se tornou um dos mais atraentes do mundo, quebrando o recorde mundial de carro mais rápido já construído, chegando a 408 km por hora. O carro continuou um sucesso até que em 2015 foi lançado o Bugatti Chiron, um novo supercarro que virou um fenômeno, assumindo o título de carro de estrada mais rápido do mundo em 2019, chegando a 490 km por hora. Essa foi a história da Bugatti, o resultado do sonho de um homem que ainda vive após décadas de sua trágica morte. Se você quer apoiar a educação financeira, considere se inscrever no canal e deixar um gostei nesse vídeo. Nos vemos na próxima.